Vamos relembrar os conceitos de contrato unilateral e contrato bilateral no âmbito do direito civil? Pois bem, contrato unilateral é o contrato que gera responsabilidade para apenas uma das partes. Exemplo, um contrato de comodato, que é o empréstimo de bem infungível, Código Civil, artigo 579. No comodato, nós temos duas partes, o comodante, que é o credor, e o comodatário, que é o devedor. Quando o comodante entrega, a título de empréstimo, um bem infungível ao comodatário, esse bem pode ser móvel ou imóvel, mas precisa ser infungível. Nós temos aí um contrato de comodato. Se o contrato for estipulado pelo prazo de 1 ano, durante este período, o comodatário tem responsabilidade em cuidar do bem, do objeto, como se dele fosse, em pagar as despesas realizadas ou proporcionadas por ele, como, por exemplo, água, luz. A responsabilidade é do comodatário. E diga-se de passagem, o contrato de comodato, essa palavrinha comodato tem origem na palavra comodidade, comodatus. É um contrato, por o direito civil, essencialmente gratuito. Então, quando o comodatário recebe objeto para uso a título de empréstimo, é um contrato temporário, o comodatário tem essa responsabilidade de cuidar do patrimônio. E se fizer alguma benfeitoria, alguma despesa, elas não podem ser cobradas do comodante. Por quê? É um contrato gratuito. Quando o comodante faz o empréstimo ao comodatário, ele não pode cobrar nenhum valor como condição para emprestar o bem infungível em questão. Mas o comodatário vai pagar a conta de água e luz? Sim, porque é um dever. Aliás, são deveres do comodatário, que já está fazendo uso do bem a título gratuito em relação à questão do empréstimo. Eu empresto para você sem te cobrar nenhum valor, mas você vai pagar a água, a luz, enfim, as suas despesas pelo uso do objeto, nesse exemplo, bem imóvel infungível. Já o contrato de locação é um contrato bilateral. Gera responsabilidade para as duas partes, tanto para o locador, que é o credor, como também para o locatário, que é o inquilino, o devedor. Cabe ao locador entregar o bem, imóvel ou móvel, em perfeitas condições para uso do locatário. E daí a importância do termo de vistoria, em todas as relações contratuais. Contrato de comodato, de mútuo, de locação, se você for emprestar, se você for alugar um bem móvel, imóvel, enfim. Então, quando o locador aluga o seu bem imóvel, por exemplo, ao locatário, o locador tem a responsabilidade de entregar em perfeitas condições para o uso. E o locatário, para fazer uso do bem em questão, ele precisa arcar com uma contraprestação, ou uma prestação, que é o pagamento do aluguel. Se o locatário fizer benfeitorias necessárias, úteis, se ele for um possuidor direto de boa-fé, ele tem o direito de ser ressarcido em relação a essas benfeitorias. Tem também, como um de seus direitos, o chamado direito de retenção. Se ele fizer benfeitoria voluptuária, e se isso foi anteriormente combinado, acertado com o locador, ele também tem o direito de ser ressarcido. Caso não seja ressarcido, pode haver ainda compensação dos valores que ele dispendiou em relação às benfeitorias, no que diz respeito ao pagamento dos aluguéis. Então, o contrato unilateral gera responsabilidade para uma das partes. O contrato bilateral gera responsabilidade simultânea para as duas partes na relação contratual. Fica a dica para o exame da OAB.